Sobre esses ataques em Brasília, a gente conversa agora com Mário Sérgio Lepre, que é cientista político e professor da PUC do Paraná. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os telespectadores. Professor, a AGU pediu a ampliação do valor bloqueado das contas de quem praticou, de quem financiou esses ataques. O valor inicial era de 6 milhões, a AGU quer 18 milhões. Agora, quem provocou os estragos ou quem praticou vai ter que pagar e esse valor vai ser alto, né? Porque, na verdade, depredação é realmente algo que é crime e precisa, sim, de atitudes corretas e fortes por parte do judiciário, né? O que a gente não pode entender que esses atos foram atos que são antidemocráticos no sentido de terrorismo. Essas coisas são complicadas, né? Depredação é uma coisa, é crime, e depredação do patrimônio público, sim, enquadramento, e essas pessoas têm que pagar, essas que estavam lá depredando, né? Agora, me parece que há um certo excesso aí, quando você recolhe todos aqueles que estavam diante de quartéis e que estavam num movimento pacífico e, de repente, foram lá para frente, ali nos três poderes, e não adentraram a recintos, não fizeram esses movimentos, né? E aí o enquadramento dessas pessoas, ato antidemocrático, essas coisas já me parece que há aí algumas coisas que precisam ser analisadas. Então esse é um ponto que a gente precisa ter em mente. Professor, o ex-presidente Jair Bolsonaro respondeu aí ao TSE sobre a minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, aquela minuta em que tinha uma data, 2022, não tinha o mês nem o ano, mas tinha o nome de Bolsonaro nesse documento. Agora o ex-presidente virou alvo de mais uma investigação no TSE, mas ele está pedindo para retirar esse documento dos autos. Como é que você vê esse movimento? Veja, documento apócrifo que foi encontrado na casa do Anderson Torres, que era ministro da Justiça, veja, autoridades, elas recebem documentos, porque você, sendo ministro, você pode receber uma série de documentos, até nem diria documento, mas minuta, né? Minuta é algo que alguém imagina alguma coisa, sei lá quem, e essa pessoa entende que aquele ministro seria responsável por algum tipo de atitude naquela direção e encaminha. Aí o ministro, obviamente, recebe aquele monte de papel e aquele monte de papel coloca ali do lado, né, vai ser descartado, como ele mesmo disse, né, já naquele dia. Ele disse que eram documentos que seriam documentos, eu diria assim, minuta, né? Por quê? Porque passa a ser documento a partir do momento em que oficialmente o ministro queira dar andamento àquilo e, obviamente, com a assinatura dele, com encaminhamento ao Bolsonaro, aí sim você poderia imaginar algum tipo de situação que ensejasse algum desdobramento. Mas não é o que eu vejo. Eu vejo que uma autoridade, por exemplo, imagina um prefeito, um assessor do prefeito, recebe lá um documento dizendo, olha, o prefeito tem que desbloquear alguma coisa, tem que agir dessa forma, sugiro isso, para que ele decrete tal coisa. Bom, isso é uma sugestão, uma minuta que foi enviada por alguém e, de repente, está lá no gabinete do secretário tal do prefeito. Agora, isso significa que aquele secretário vai agir naquela direção? Então, a gente tem algumas questões que, neste momento, estão aí e que precisam ter um pouco mais de, vamos dizer assim, um pouco melhor discernimento por parte daqueles que estão aí para decidir questões. Então, é isso que eu não estou vendo nesse momento, né? Nós temos um governo que já tem 20 dias, né? Nós estamos no dia 20 de janeiro de 2023. Veja, no dia 20 de janeiro de 2019, eu não me recordo, e acredito que os telespectadores também não, de que estavam discutindo de Michel Temer, tá certo? No dia 20 de janeiro de 2003, que foi quando o Lula começou o seu primeiro mandato, eu não me lembro de estarmos discutindo questões de Fernando Henrique Cardoso, mas só se fala em governo anterior. Nós temos aí muitas atitudes desse governo aí, o governo anda dizendo que o Banco Central não deve ser independente, ministros vão para fora do país e dizem que temos 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil, e isso parece que não é, algumas atitudes de corte, por exemplo, de orçamento para ciência e tecnologia, mas nós continuamos
discutindo alguma coisa que não é algo que é importante no sentido de pauta de discussões, como muitos da imprensa colocam, né? Começam a colocar isso como a base principal daquilo que seria o noticiário, né? Me parece que o noticiário tem que ser exatamente aquilo que esse governo está fazendo. E não me parece que são coisas boas que andam saindo das pranchetas desse atual governo. O último governo foi bastante atípico, então muitas questões ainda do último governo estão sendo abordadas nesse também, né? Foram dispensados aí nessa quinta-feira, professor, mais militares aí do Gabinete de Segurança Institucional. Lula pediu essa dispensa porque ele não confia mais na questão da segurança, porque ele não foi avisado sobre os atos no dia 8. É normal acontecer essa mudança porque você tem a sua segurança, tem que confiar nas pessoas que estão fazendo essa segurança, né? Sim, tem que confiar nas pessoas, mas parece que há aí uma certa desconfiança bastante grande. Por quê? Por conta, talvez, de que o governo atual entenda que há alguma questão que não seja, ou seja, que você está observando e que você não está tendo alguma resposta que deseja. Então, por isso há uma certa dificuldade aí nesse ambiente, né, do atual governo com principalmente os militares. Então, claro, tem que ter nomes e etc. e precisa caminhar. Então, esse é um ponto, né? O que a gente precisa é que efetivamente você paute as suas decisões em cima daquilo que é fato, aquilo que é necessário. Então, esse governo já estava instalado no dia 8 de janeiro, esse governo já estava instalado e já tinha todo o ambiente daquilo que seria o controle da segurança. Então, o próprio ministro da Justiça já alardeava naquela semana do dia 8, ou seja, anterior àquela data, que tinha, sim, o que havia a Força Nacional e etc. e tal. Então, a Força Nacional agiria e etc. E, de repente, o dia 8 parece que foi um apagão total, então tem que se apurar, sim, as devidas responsabilidades por aquele evento naquele dia, né? Porque me parece que houve um apagão ali. E por que houve esse apagão? Né? No governo passado, então, já que estamos falando tanto dele, no governo passado não houve esse tipo de atos em nenhum momento no Brasil. Então, né, por quê? Né? Quer dizer, havia o quê? Qual a questão? Né, que ficou para esse governo, de repente, há uma manifestação que estava lá na frente dos quartéis, de repente ela veio em direção à Esplanada e à Praça dos Três Poderes, e ali houve como se fosse um apagão de tudo para que algo, né, fosse acontecer e acontecesse da pior forma possível. Então é isso que a gente tem que entender. As responsabilidades, sim, da atuação dos governos naquele dia. Eu acho isso importante, porque houve uma depredação, houve atos de vandalismo, e isso é muito sério. Bom, professor Mário Sérgio, professor da PUC, cientista político do Paraná, muito obrigada pela sua entrevista, um bom dia. Bom dia, eu que agradeço.